Romanos capítulo de número 2, a partir do verso de número 1 até o verso de número 16. Romanos capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 16. Peço a atenção dos irmãos para a leitura da palavra do Senhor. Portanto, és indesculpável ao homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus, que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira, indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Prepare-se em oração para receber a mensagem desta noite. Curve a sua cabeça e ore ao Senhor enquanto nós ouvimos um hino, um cântico que clama a bênção de Deus sobre nós, Deus de Israel. Senhor, dá-nos o entendimento necessário. O Senhor manifesta a sua glória em nosso meio nesta noite. Nós necessitamos muito do teu auxílio, da tua santa presença, nos trazendo iluminação e compreensão à tua palavra. Ó Senhor, tem misericórdia de nós e que mais uma vez o teu evangelho seja pregado, os pecadores sejam advertidos e confrontados e não olhem para outro lugar senão a cruz de Cristo. Abençoa-nos, ó Deus, e faz com que todos nós entendamos, compreendamos, atendamos a tua santa palavra nesta noite. Em nome de Jesus oramos. Amém. Romanos capítulo 2, a partir do versículo de número 1, nós percebemos que Paulo, ele continua a sua acusação. Ela é um tanto inflexível a respeito da nossa própria pecaminosidade, mas necessária à luz de tudo aquilo que ele já colocou anteriormente. Nós já vimos sobre a rejeição, a supressão que os homens eles manifestam contra a verdade de Deus, contra o seu poder, a sua divindade. O Senhor, então, revelando a Paulo tais palavras, palavras necessárias, urgentes, ele não poderia nos dirigir para outro caminho. O Evangelho não pode ser compreendido, irmãos, perfeitamente,
se a justiça de Deus não for revelada aos homens. O Evangelho não pode ser entendido perfeitamente se os homens não perceberem que um Deus santo estabeleceu leis e que estas leis constantemente têm sido quebradas pelos homens. Eis a razão porque Paulo começa este capítulo dando prosseguimento ao seu raciocínio e ele diz: portanto, és indesculpável, ó homem. O justo juízo de Deus continua a ser revelado. Ele primeiro trata desta revelação geral de uma forma imediata. Ele vai mostrar como estas coisas são reveladas através da obra criada, mas de uma forma agora imediata, direta, central. Diz que até mesmo esta revelação geral, ela está no coração de todos os homens. Independentemente de eles terem contato com as Escrituras, de terem a Bíblia em suas mãos, Paulo vem e diz: todo homem é indesculpável perante Deus, porque tem a própria lei de Deus gravada em seu coração. A expressão "ó homem", ela não é uma expressão geral, mas na antiguidade muito comum no tratamento entre os judeus. Paulo começa a tratar desta questão se dirigindo ao seu povo, mas depois ele vai enquadrar não somente judeus, mas também gregos, uma referência às outras nações. E isso nos inclui na relação de todos aqueles que diante de Deus são indesculpáveis, porque quebram constantemente a lei do Senhor. A verdade então é revelada, o juízo de Deus ele é apresentado na carta de Paulo aos Romanos. E de que maneira este juízo ele se manifesta? Em primeiro lugar, através da revelação da hipocrisia dos homens. Leamos juntos o versículo de número 1. Vamos lá? Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. O homem, então, ele é indesculpável diante do Senhor. Paulo está tornando clara, evidente, a hipocrisia dos judeus. Ele está dizendo que Israel, os judeus, seus parentes segundo a carne, estavam sempre, constantemente, assumindo uma postura de julgamento para com os outros povos. E ele mesmo diz: isto é hipocrisia. Em outras palavras, Paulo diz: quem vocês pensam que são? Vocês condenam os gentios e, no entanto, vocês estão fazendo as mesmas coisas que eles fazem. A hipocrisia, então, é manifesta quando a lei de Deus ela é pregada. E somente assim os homens compreendem a necessidade que têm do Evangelho. Olhe novamente para o versículo 1. O homem indesculpável, quando ele julga qualquer outro homem, quem quer que seja, porque no momento em que julgamos o outro, condenamos a nós mesmos, porque praticamos as mesmas coisas que condenamos. Tarefa difícil para a igreja, tarefa difícil para todo pregador. Eu preciso assumir o púlpito, falar à congregação dominicalmente, sendo eu mesmo pecador. Muitas coisas que denuncio, estas mesmas coisas me condenam. Quando estas palavras e quando a lei do Senhor diz que eu sou tão pecador quanto aqueles que me ouvem. Vejam só como esta palavra ela é dura, mas necessária para a igreja. Porque constantemente nós queremos nos colocar assim como os judeus. Estamos prontos para julgar os outros. Estamos prontos para apontar o dedo contra o nosso próximo. E quando nós fazemos isso, nós mesmos nos condenamos. É aquele exemplo geralmente muito simples e prático que se costuma dizer: eu aponto um dedo contra você, eu tenho 3 contra mim, um apontando para o céu. Eu me condeno. Eu sou condenado e a minha hipocrisia é revelada como a de qualquer outro homem. Quando emitimos julgamento e nos esquecemos que todos nós carecemos da mesma glória de Deus.
O justo juízo de Deus se revela então, apresentando a hipocrisia dos homens, para que nenhum homem se apresente como o melhor, para que nenhum homem se coloque no status de santo e superior. E prossegue o Senhor e diz através do apóstolo que o justo juízo de Deus, ele sempre acontece de acordo com a sua verdade. O versículo de número 2, o apóstolo, ele continua o seu raciocínio e o que ele vai nos ensinar. Vamos ler juntos? Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. O juízo de Deus é segundo a verdade. Meditem comigo um pouco nesta expressão. O juízo de Deus se baseia na gloriosa verdade de que, sendo ele santo, justo juiz, nenhum homem pode se levantar e dizer que Deus é injusto. Nenhum homem, sendo pecador e até mesmo quando julga, sendo condenado por aquilo que ele mesmo condena, pode escapar desse escrutínio de um Deus que é santo, de um Deus que tem todo o poder, que tem poder para julgar, que não pode se corromper, que não pode retroceder, que sendo onisciente porque conhece tudo e todos a tudo vê, que sendo onipresente ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é espírito, nenhum homem pode escapar. Ainda que esteja escondido no lugar mais escuro desta terra, não pode fugir da presença do Senhor. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. O justo juiz, então, ele revela o seu julgamento e diz que este juízo é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Isso é muito sério, irmãos, é muito grave. A nossa consciência nos diz constantemente que cada pessoa, em qualquer lugar, será responsabilizada por seus atos, que diante de Deus não pode se apresentar livre, pura, santa e escapar do justo juízo do Senhor, porque o seu julgamento sempre é perfeito e exato segundo a sua verdade. E a sua verdade, que não pode ser contestada, diz que todo homem é pecador. A sua palavra, que não pode ser contrariada, ela se revela nos corações dos homens e diz claramente que nenhum homem pode escapar deste justo juízo. E por mais que ele tente sufocá-lo, este juízo, segundo a verdade, bate a porta do seu coração e machuca a sua consciência, fazendo lembrar e de todos os seus atos e de tudo aquilo que realiza a um Deus a quem ele vai prestar contas no dia final. Por isso não há escapatória para o justo juízo de Deus, e prossegue o apóstolo Paulo, quando no versículo de número 3, ele diz estas palavras que nós vamos ler. Quando nós lemos as descrições das Escrituras a respeito do julgamento de Deus, diante de sua presença, nós percebemos que a atitude ou a resposta do homem é sempre o silêncio. Todas as bocas serão silenciadas no dia do juízo de Deus. O debate se torna fútil porque não há argumentos para rebater ao Senhor. Jó mesmo, quando tentou questionar os planos de Deus, bastou Deus perguntar: onde é que você estava, Jó, quando o mundo foi criado? Quando eu fiz as feras, os animais, monstros marinhos, quando eu fiz com que tudo fosse então, quando eu promovi então a criação e fiz tudo nascer, onde tu estavas quando não existia mundo, Jó? Jó não teve o que dizer, Jó precisou se calar. Assim todos os homens, quando a palavra é revelada, não tem escapatória, a discussão ela é encerrada
porque Deus apresenta o veredito e nós sabemos que o seu julgamento será segundo esta verdade. Versículo de número 3, vamos ler. Tu, ó homem, vamos ler? Que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Será muito forte para o judeu. O judeu se apresentava como o povo e a semente santa na terra. Eles tinham os oráculos, os profetas. Até mesmo o Messias descenderia desta raça. Era muito comum então que eles olhassem os demais com certa distinção, discriminação, preconceito. Ora, não é assim que nós também fazemos? Sendo crentes, muitas vezes nos apresentamos como extremamente justos e condenamos aqueles que praticam ou quebram a lei de Deus através de práticas pecaminosas, e nós dizemos: veja como estes ímpios vivem e são. A palavra de Deus diz então que não há escapatória para nenhum homem, porque quando condena os que praticam tais coisas, ou seja, a supressão da verdade, a sua preferência pela injustiça, e faz as mesmas coisas, como poderá escapar do juízo de Deus? Eu e você sabemos muito bem o que Paulo está querendo dizer aqui. Se dependêssemos de nós, não haveria escapatória. Por mais corretos e coerentes que sejamos, nós pecamos. Por mais justos que tentemos ser, a mesma língua que abençoa, ela amaldiçoa a tantos. Não há escapatória, não há escape. A mais profunda esperança nutrida no coração da humanidade é corrupta, de maneira que jamais podemos escapar do justo juízo de Deus. Quando os homens tentam agir deste modo, procuram saídas, procuram caminhos, mas não se submetem à verdade nua e crua que diz: eu e vocês, todos nós somos pecadores. É diferente da mensagem que nós costumamos ouvir em nossos dias. O caminho da cruz é apontado de uma maneira muito fácil: creia em Jesus e os seus problemas estarão resolvidos. Creiam em Jesus e vocês agora vão viver abundantemente, com prosperidade. Creiam em Jesus e quando vocês crerem em Jesus, recebam um batismo com o Espírito Santo, falem línguas, saltem de um pé só, dancem no Senhor e vocês serão mais espirituais. Tudo isso cai por terra quando nós procuramos caminhos ou saídas e nos esquecemos que o caminho da cruz só pode ser encontrado, se revelado através desta mensagem que diz: não há escapatória. Eu e você, sem Cristo, somos o que somos, hipócritas, e seremos julgados de acordo com a verdade. Ou desprezas, versículo de número 4 nos diz, vejam só que pergunta interessante Paulo apresenta: a riqueza da sua bondade, bondade de Deus, e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. O que Paulo está dizendo em essência é: você considera a bondade de Deus como algo trivial, você a toma por concedida, você considera que porque Deus é bom, Ele não vai julgar você. Este é um dos mitos religiosos de nosso tempo. É como se Deus fosse um Papai Noel, que está pronto a dar tudo o que a gente pede, que Ele vai fazer chegar até nós tudo o que nós desejamos. A Escritura diz que um juiz que se recusa a punir o mal não é um bom juiz, é um juiz injusto. Um juiz corrupto não é bom, mas Deus, aquele que julga tudo e faz o que é certo, em sua bondade promete julgamento contra o mal. Como é que nós podemos desprezar isso? Paulo então diz: ou você despreza a riqueza da bondade, tolerância e longanimidade de Deus, ignorando que
É a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. A clemência do nosso Deus nos leva a não arrependimento. Por vezes nós agimos assim quando somos hipócritas, porque tomamos uma atitude que, endurecendo o nosso coração, achamos que podemos viver levianamente, porque no final tudo vai dar certo. Não é assim que costumeiramente o meio evangélico atual costuma cantar: agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. Vitória sem cruz não há. Vitória sem este caminho que revela quem nós somos não existe. Vitória que não faz enxergarmos o caminho de perdição para onde íamos e que o Senhor nos libertou e nos conduziu em glória para o céu. Não é o Evangelho. O apóstolo então diz claramente que os homens que agem desta forma, acreditando que a bondade de Deus é trivial, acreditando que o Senhor pode fazer tudo por nós sem arrependimento e fé, ou seja, sem uma consciência clara da dependência que temos dele e da necessidade que temos de um Redentor, isso não é Evangelho. Revela a hipocrisia do nosso coração, seremos julgados segundo a verdade de Deus, não haverá escapatória para quem age assim. Porque diz o apóstolo, prosseguindo o seu raciocínio, que o justo juízo de Deus revela o seu julgamento através das obras que nós praticamos. E sabe o que é que acontece? Acontece que estas obras, elas se acumulam contra nós mesmos através dos pecados que nós praticamos diariamente. Versículo de número 5, vamos ler? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Versículo 6. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. O versículo de número 5 certamente é um dos versículos mais aterrorizadores da Bíblia. Ele diz claramente, e usando uma linguagem bancária aqui, daqueles que poupam de pouquinho em pouquinho para conseguir alcançar um objetivo maior, que a nossa situação, quanto mais pecamos, é acumularmos ira sobre ira para o dia do juízo vindouro. Olhe novamente para o versículo de número 6. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Quanto mais pecamos, adicionamos acusação contra nós mesmos. Quanto mais pecamos, acumulamos ira para o dia da ira. Percebam, se nós não cremos realmente nisso, e eu penso que de fato o mundo não crer nisso, todas as vezes que pecamos sem arrependimento, depositamos ira futura na conta do juízo de Deus. Amados irmãos, alguns acreditam que o inferno de fato não fará nenhuma diferença, porque eles acreditam que o inferno na realidade é algo criado pelos religiosos para fazer o povo temer, e para que o povo seja manipulado, e para que então as nações dominem sobre nações. Não, nós estamos tratando aqui do Evangelho. E o Evangelho diz que todos os homens são indesculpáveis diante de Deus. O Evangelho está tratando aqui do bem mais precioso para o homem, a sua alma. O Evangelho está dizendo que os homens que vivem pecando sem arrependimento estão acumulando contra si mesmos ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Isso quer dizer, em outras palavras, que se alguém comete 30 pecados, no inferno ele será punido de 30 maneiras diferentes. Isso é sofrimento.
Isso quer dizer que enquanto o nosso coração se mantém endurecido, nós estamos acumulando acusação momento após momento. Essa é a nossa situação, é o quadro da nossa alma. A lógica é a mesma. O galardão segundo as nossas obras, fruto da graça de Deus, recompensará os justos no céu por graça. Haverá diferentes galardões. Você pode ser um crente, você pode ser piedoso, você pode ter se dirigido durante toda a sua vida para a igreja, mas se você não fez nada mais do que isso, não espere maior galardão daqueles que se envolveram mais do que se assentaram em bancos dominicalmente, que se dedicaram mais e cumpriram as suas vocações para a glória de Deus. Haverá isso no céu. Mas também haverá no inferno justo juízo de Deus, e aqueles que acumularam ira para o dia da ira receberão a sua recompensa. Terrível recompensa. Serão julgados pelas obras que praticaram. Vocês leram comigo o versículo 6, olhem novamente. O justo juízo de Deus traz este acúmulo da ira, versículo de número 5, e julgamento pelas obras praticadas pelos homens, versículo de número 6, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. O julgamento de Deus é feito primeiro de acordo com a verdade. Vimos isso, verso de número 2. Agora o Senhor, através do apóstolo, diz que o julgamento de Deus será segundo a sua justiça. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Paulo agora vai fazer uma distinção a respeito disso, quando ele diz nos versículos 7 e 8 o que nós vamos ler. Leamos. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Deus concederá, diz o texto, versículo 7, vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Em outras palavras, aqueles que ganham a vida eterna são aqueles que colocam o seu coração no céu, que fazem tudo almejando o céu, que buscam em toda a sua vida a glória de Deus porque querem ir para o céu. Contudo, a Escritura também diz que a ira e indignação, versículo 8, aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça, será paga daqueles que agem impenitentemente, afrontam a Deus, quando vivem suas vidas numa atitude de constante desafio e rebelião contra a sua lei. E o Senhor vai dizer que estes homens sofrerão. Versículos de 9 a 11 diz: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Todos estão no mesmo barco. Glória, porém, e honra, versículo 10, e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Vamos definir isso de uma maneira muito clara. Aqueles que não acreditam que Deus é soberano e que, tendo encontrado a sua humanidade em pecado, não foi pego de surpresa, mas escolheu um povo para si sem acepção, afirmam que Deus está sendo injusto porque o homem precisa escolher o que quer. Eu vou dizer para vocês mais uma vez, me perdoem se eu estou sendo repetitivo. O que é que o homem pode escolher hoje, sem Cristo? Você que tem a Cristo, assim como eu, sabe que quando nós nos afastamos do Evangelho, nós deixamos de orar, de buscar ao Senhor, a nossa carne nos atrai para o mal. O que dizer então daqueles que vivem em constante rebelião e afronta contra Deus? Sabe o que é que eles querem? Eles querem aquilo que um urubu quer. Vou citar novamente a ilustração de Lutero.
quando ele é colocado diante de um banquete de um animal podre, solte o urubu, ele vai para onde a sua natureza o leva. Não há injustiça da parte de Deus, porque todos pecaram. Não há injustiça da parte de Deus, porque todos são indesculpáveis diante do Senhor. Não há injustiça da parte de Deus, porque depende de Deus salvar a quem quer e como quer. Sabe o que é que isso deveria produzir, irmãos? Deveria produzir um sentimento de temor santo tão grande que ninguém deveria sair daqui nesta noite sem receber o Salvador, sem entregar a sua vida ao Senhor Jesus, sem se curvar a Ele e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou o que sou, um pecador. Toda vez que você entra aqui, você sai ou de qualquer outra igreja, e você continua do mesmo jeito, você continua achando que Deus é injusto, que você merece sim, porque você é bom, você continua acumulando ira sobre ira para o dia do juízo de Deus. A Escritura nos diz claramente: Deus não faz acepção de pessoas, porque todos se encontram na mesma situação. Paulo mesmo, quando escreveu a outra igreja, em Éfeso, quando fala sobre a doutrina da salvação, ele disse: Ele nos deu vida, se incluindo, estando nós mortos, se incluindo o apóstolo, em nossos delitos e pecados, nos quais todos nós, se incluindo novamente, andávamos outrora segundo o curso deste mundo. Esta é, irmãos, a situação de todo homem judeu, grego, qualquer outro. Indesculpáveis somos diante de Deus, porque não há acepção de pessoas da parte dele. Todos estão caminhando para o inferno e precisam, sim, da salvação em Cristo. E só Cristo pode dar esta salvação. Prossigamos e vamos caminhando para o final. E nós vamos ver então que ninguém pode chegar diante de Deus e dizer claramente: eu fui membro de uma igreja, Senhor. No dia do juízo, ninguém pode se apresentar diante do Senhor e dizer: eu sou descendente de Abraão. Isso não quer dizer nada. É o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Deus retribuirá a cada pessoa de acordo com os seus feitos. Deus não tem preferências. Deus cumpriu um propósito quando chamou para si um povo. E poderia ser qualquer outro, mas foi o povo judeu. Mas do judeu viria o Cristo. E o Cristo não seria salvador apenas para as ovelhas da casa de Israel, mas para todas as ovelhas espalhadas sobre a face da terra. O Senhor então diz claramente, quando nós chegamos nos últimos versículos, que Ele não tem preferências. A passagem, que muitas vezes é mal compreendida, coloca todos os homens na mesma situação. E eu convido vocês a observarem comigo os versos finais de 12 a 16, para juntos percebermos isto. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Juntos, o versículo 16, vamos ler. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. A revelação, então, como eu disse aos irmãos, ela é não somente imediata, mas imediata. Ela não somente diz respeito à criação da natureza, mas também diz respeito à própria lei de Deus gravada no coração dos homens. A palavra de Deus nos diz que todos os homens,
Os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, versículo de número 12. E todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados, não importa se você é membro da igreja, não importa se você frequenta uma igreja, que você conheça a Bíblia, que você conheça as doutrinas fundamentais da fé cristã, que você saiba dizer de maneira organizada quem é Jesus Cristo. Não adianta saber os 10 mandamentos, os preceitos da lei. Sem Cristo você vai para o inferno. Assim como sem lei também. E diz o apóstolo, porque até mesmo eles têm a lei de Deus gravada em seus corações. E as suas consciências testemunham quando eles pecam. Seus pensamentos mutuamente acusam ou defendem estes homens, porque todo homem tem a semente da religião em seu coração. É uma das grandes doutrinas resgatadas pela Reforma. Você pode ler e aprender mais se tomar as Institutas de João Calvino e perceber o que ele diz a respeito do conhecimento de Deus, da doutrina do conhecimento de Deus. Ele diz que todo homem tem a semente da religião em seu coração. Isso quer dizer que até mesmo o homem em uma situação, na situação mais degradante, ele ainda pode manifestar aspectos desta lei gravada em seu coração. Ele pode ainda agir e entender o que é o certo e o errado. Os nossos filhos crescem e aprendem o que podem fazer e o que não podem fazer. Eles se desenvolvem e eles começam a manifestar valores que foram impressos em seus corações quando eles foram gerados. Isso coloca diante de nós, irmãos, a seriedade e a gravidade do pecado. Isso mostra que diante de Deus todo pecado é contra Ele, é uma transgressão à sua lei. É fato que os nossos catecismos distinguem pecados mais graves, pecados menos graves, mas não negam que todo pecado é quebra dos mandamentos de Deus. E que quando esses pecados são mais graves ou menos graves, eles dizem respeito àqueles que os praticam. Um pastor, por exemplo, praticando o mesmo pecado que uma criança, qual é o mais grave diante de Deus? Um pai, por exemplo, praticando um pecado semelhante ao do seu filho, tendo ele o conhecimento da palavra que deveria ensinar o seu filho, qual pecado é mais odioso diante de Deus? Mas isso não tira a gravidade de que todo o pecado, ele envolve rebelião, revolta contra Deus, contra aquilo que ele fez, que é justo, santo e bom, e os homens, todos eles serão julgados por isso. A Escritura nos diz, meus irmãos, que a palavra claramente não deixa ninguém escapar e revela no final um aspecto importante do ministério de Jesus, que eu gostaria de destacar para a gente concluir. O versículo 16 diz que no dia do juízo, Deus, por meio de Cristo Jesus, Ele julgará os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Que evangelho é este? Evangelho pregado por Paulo. A boa notícia também envolve uma má notícia. A má notícia precisa ser dita primeiramente. Você é pecador, eu sou pecador. Todos os homens sem Cristo no dia do juízo não terão cobertura, não terão proteção. Todos os homens no dia do juízo terão os seus segredos revelados, os mais íntimos, que ninguém conhece. Como escapar do escrutínio de um Deus santo que conhece tudo, que sabe os mínimos detalhes da sua vida, da minha vida? Como poderemos escapar do grande dia em que o próprio Deus constituiu um grande juiz
e de conformidade com tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui, os homens serão julgados. A Escritura nos mostra então que a má notícia, ela é acompanhada de uma boa notícia. Paulo ainda vai continuar tratando deste assunto e ele cada vez mais se torna impactante e confrontador para aqueles que o ouvem. Mas a cada momento ele faz com que a igreja lembre que só escaparão do justo juízo de Deus aqueles que receberem a cobertura ou a justificação, doutrina fundamental nesta carta, pela fé em Cristo. E no dia do juízo, os segredos dos redimidos serão cobertos por aquele que por seu sangue os tornou puros, que tirou as suas vestes imundas de pecado, que retirou de seus ombros o peso da culpa de seus pecados, enquanto a lei os confrontava. E receberam dele vestes limpas, alvas como a neve, vestes de justiça, segundo o livro do Apocalipse, e que farão então que Deus, quando passar o povo que lhe pertence sob o seu escrutínio, olhando para eles, não enxergue os seus pecados, não enxergue os seus segredos mais íntimos e ocultos, mas olhe e veja a justiça de Cristo que os cobre, como um manto. Não é que Deus não saiba daquilo que já fizemos e que ainda iremos fazer como crentes pecadores, mas é que Ele, no dia do juízo, representado por seu Filho, nos dirá: venham, entrem, benditos de meu Pai, para o reino que eu tenho preparado para vocês antes da fundação do mundo. Enquanto aqueles que permanecem duros e impenitentes e não se curvam diante do Senhor de toda a glória, ouvirão: afastem-se de mim, nunca conheci vocês, afastem-se para o fogo eterno. Céu e inferno, meus irmãos, revelados aqui para nós nesta noite. É absolutamente essencial que ganhemos o manto de justiça de Cristo, para que, quando todos os segredos forem manifestos do julgamento, estejamos cobertos assim como Adão e Eva cobertos foram pelo Senhor. Que possamos, diante do Senhor, no dia final, cobertos pelo manto de Cristo, de sua justiça, do justo que morreu pelos injustos, sentir o mesmo sentimento de graça dos nossos primeiros pais antes da queda. Eles andavam nus e não se importavam com isso. Diante de Deus, purificados, podiam se apresentar justos diante do Senhor. Pensem comigo a respeito desta gloriosa verdade. Pensem comigo como nós devemos orar e chorar por aqueles que ainda hoje afirmam: não preciso de Cristo, minha vida está indo bem, eu estou feliz, sou bem-sucedido, minha consciência não me aborrece, por que eu preciso de Jesus? Não há nada, irmãos, afirmo que precisemos mais desesperadamente nesta noite do que sermos cobertos pela justiça de Cristo, para que não tenhamos os nossos segredos manifestos no dia do juízo final. Aquela ideia que muitos pensam, que no dia do juízo nós vamos ter uma tela de cinema e o Senhor vai começar a mostrar tudo o que nós fizemos. Para o crente, na realidade, não haverá. Porque o Senhor, que nos deu esta boa nova e nos fez crer no nome do seu Filho, já nos fez escapar deste justo juízo. Mas lembremos, irmãos, como devemos temer e tremer diante da lei de um Deus justo e santo.
porque esta lei agora se tornou regra para o nosso viver cristão. Lembremos que não é porque somos filhos de crentes que não precisamos de uma experiência pessoal e real com o nosso Redentor. Os nossos pais não irão nos salvar. A igreja não pode fazer isso por vocês. Vocês precisam ir até Cristo e crer nele e terem os seus pecados cobertos por seu manto de justiça. Você que nesta noite está aqui e ainda não se dobrou a Cristo, deve engolir o seu orgulho. Você é indesculpável diante de Deus, assim como todo pecador aqui presente, do que fala a todos os que ouvem. Se não for a graça de Cristo, nenhum de nós escapará naquele terrível dia. Isso coloca as coisas em seus devidos lugares. Isso nos faz lembrar de fato quem é Deus e quem é o Rei de toda a terra, Jesus, e quem nós somos. Nós somos isso aqui que Paulo está mostrando: desprezíveis homens. Nossas melhores obras, diz o profeta no Antigo Testamento, são comparadas a trapos imundos, desprezados pelas mulheres no dia de suas regras menstruais. É isso. É impactante, mas não é palavra do pastor, é a palavra de Deus, para que todo homem se arrependa e creia, e nesta noite curve os seus joelhos diante do Rei, e não saia daqui sem uma decisão séria, sincera e pessoal. O Deus que é gracioso e misericordioso é justo juiz. E se você não crê em Cristo, você permanecerá morto em seus delitos e pecados, e você caminha nesta terra debaixo da ira de Deus. Como escapar? As boas novas que acabamos de pregar ensinam a você o que fazer. Como viver de fato? As boas novas que acabei de anunciar ensinam o que você deve fazer. Creia em Cristo, arrependa de seus pecados, dos seus pecados, receba Cristo nesta noite e seja salvo de fato por Ele. Senhor nosso Deus, Pai de infinita misericórdia, a Tua palavra é dura e terrível para nós pecadores. Quando revela a Tua justiça, e ela então com uma luz torna claro para nós os nossos segredos mais ocultos e obscuros. Aquilo que pensamos, que desejamos, o nosso sentimento de rebeldia, de ingratidão, de insubmissão, de soberba. Quando pensamos que o Senhor é injusto naquilo que faz, a Tua palavra, Senhor, vem e cala todo o homem, silencia todo o homem, porque quem pode falar alguma coisa se todos nós somos indesculpáveis diante do Senhor? Nenhum homem tem poder para cumprir perfeitamente a lei, e portanto todos estão debaixo de condenação, a não ser que creiam em Cristo e confiem naquele que cumpriu perfeitamente a Tua lei, que se submeteu a todas as regras, que não transgrediu nenhum mandamento e ainda morreu no lugar dos pecadores. O Senhor prova mais uma vez nesta noite, ó Senhor, o Teu grande amor por nós, quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda miseráveis pecadores. Ó Senhor, permita-nos enxergar, abraçar esta verdade, sairmos daqui alegres, com o sentimento de que em Cristo nós estamos salvos. Retirai, Senhor, de todos nós o peso da culpa do nosso pecado e revela, Senhor Deus, a nós, de maneira tão clara como acabamos de ver, o caminho da cruz. Sem Cristo Jesus não há esperança, sem Cristo Jesus não há salvação, sem Cristo Jesus não há vida eterna. Ó Senhor,
atende a nossa oração e salva nesta noite os nossos filhos, salva o nosso cônjuge ainda incrédulo, salva o nosso familiar que ainda continua em rebeldia, quebra o nosso coração endurecido, Senhor, soberbo, confiante em regras e em obras, e nos faz enxergar apenas a graça de Cristo. Salva, ó Senhor, a nossa nação, conduzindo os pecadores aos teus pés. Ó Senhor, que a tua igreja não deixe de anunciar esta verdade a plenos pulmões e a pregar para todos os homens que só Cristo salva. É no nome dele que oramos. Amém.